Bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa aula sobre ligações químicas, trabalhando agora com ligação covalente comum, a ligação covalente. Então, o primeiro ponto que devemos pensar quando trabalhamos com ligação covalente é o compartilhamento eletrônico. Então, elementos químicos se aproximam e compartilham seus elétrons da camada de valência para adquirirem uma configuração de gás nobre. Mais uma vez, trabalhando com a regra do octeto. Então, a partir do momento que um elemento químico apresenta 8 elétrons em sua camada de valência, dizemos que ele possui uma configuração de gás nobre, adquirindo uma estabilidade eletrônica. No caso da ligação covalente, nós temos como participantes não metal com não metal, não metal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Tudo bem? Então, pensando um pouquinho aqui na minha notação de Lewis, número de elétrons na camada de valência, eu tenho o hidrogênio com 1 elétron na camada de valência, o carbono com 4 elétrons na camada de valência, nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência, oxigênio com 6 elétrons na camada de valência e o flúor com 7 elétrons na camada de valência. Então, no caso do hidrogênio, ele precisa compartilhar 1 elétron, o átomo de carbono 4 elétrons, o nitrogênio 3 elétrons, oxigênio 2 elétrons e o flúor compartilhar 1 elétron. Tá? Então, sempre pensando no compartilhamento de pares de elétrons, e o que eu tenho agora é a formação de uma molécula. Tá? Composto molecular. Pensando agora na fórmula eletrônica, na fórmula estrutural e na fórmula molecular dos compostos, temos o hidrogênio, realizando uma ligação covalente. Então, eu tenho um par ligante. A fórmula estrutural HH traço, esse tracinho mostra a ligação covalente, e a fórmula molecular H2. No caso do oxigênio, lembrando que cada átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, consequentemente, precisa de 2 ligações, então eu tenho 2 pares eletrônicos. 2 ligações do tipo covalente, na fórmula estrutural, e a molécula O2. Nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência, então precisa realizar 3 ligações, então eu tenho 3 pares. Posso representar por 3 traços na minha fórmula estrutural, e aqui eu tenho o N2. No caso do ácido clorídrico, HCl, o cloro com 7 elétrons na camada de valência, o hidrogênio com 1 elétron, então eu tenho um compartilhamento de 1 elétron do hidrogênio com 1 elétron com o cloro, fazendo uma ligação do tipo covalente. Aqui eu tenho na fórmula estrutural o traço, mostrando essa ligação covalente, e a fórmula molecular, HCl. A água, o hidrogênio, o oxigênio com 6, então eu preciso de 2 átomos de hidrogênio compartilhando elétrons com o átomo de oxigênio central. Então, uma ligação e outra ligação. Então, H2O, representada por traços da minha fórmula estrutural. H2O, minha fórmula molecular. Amônia, nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência, compartilhando elétrons com o hidrogênio. Então, um compartilhamento, um outro compartilhamento e o terceiro compartilhamento. Então, agora eu tenho um nitrogênio com 8 elétrons na camada de valência e cada hidrogênio com 2 elétrons na camada de valência.
na fórmula estrutural NH3, mostrado por traço, e a minha fórmula molecular aqui, NH3. O metano, carbono, 4 elétrons, os pares de elétrons com os átomos de hidrogênio, são 4 átomos de hidrogênio, são 4 ligações do tipo covalente. Aqui é a minha fórmula estrutural, representada por traços, e o CH. Tudo bem? Dando continuação agora, falando sobre a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, ela acontece quando um átomo possui 8 elétrons na sua camada de valência, então ele já realizou algumas ligações, completou o seu octeto e apresenta pares de elétrons livres ou disponíveis para uma próxima ligação. Quando esse par de elétrons é disponibilizado para o outro átomo, nós chamamos essa ligação de ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Então, um exemplo aqui no CO2, nós temos, no CO, desculpa, nós temos o átomo de carbono com 4 elétrons na camada de valência, então, teoricamente, ele precisa de 4 elétrons, e o átomo de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, então ele necessita de 2 ligações, necessita de 2 elétrons, estabilizando esse composto, fazendo uma ligação carbono-oxigênio, estabiliza primeiramente o átomo de carbono, com 2 ligações, estabilizou o oxigênio. Esse oxigênio apresenta pares de elétrons livres e ele pode momentaneamente deslocar esse par de elétron livre para estabilizar o carbono. Então, eu tenho 2 ligações do tipo covalente comum e uma ligação oxigênio para o carbono dativa. Então, aqui no caso, eu tenho o hidrogênio, uma ligação covalente, carbono, 4 ligações do tipo covalente. O nitrogênio, ele pode fazer uma covalente, 2 covalentes, 3 covalentes, e esse par de elétrons aqui em cima pode ser direcionado para uma ligação covalente dativa. O oxigênio, ele realiza 2 ligações do tipo covalente comum, tá? Estabiliza a sua camada de valência, sobrando ainda os pares de elétrons livres do oxigênio, podendo fazer uma ligação covalente dativa com esse par de elétrons e outra ligação covalente dativa com este par de elétrons. E no caso do cloro, que possui 7 elétrons na sua camada de valência, precisa fazer uma ligação covalente comum aqui e fica com 3 pares de elétrons livres, e cada par de elétron livre pode ser direcionado para uma ligação do tipo covalente dativo. Então, 3 ligações dativas. Então, finalizamos mais uma aula sobre ligação covalente dativa, compartilhamento de elétrons. Até a próxima, pessoal.